Desânimo espiritual. E agora? Eu sou o Pastor Lucas e você está aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Curta, se inscreva, compartilhe, que a palavra de Deus possa mais uma vez falar ao seu coração. Quantas vezes nós, pastores, ouvimos pessoas virem até nós e falar: Pastor, eu preciso conversar, eu me sinto muito desanimado na minha vida espiritual. Eu tenho estado desanimado para ir à casa de Deus, eu estou desanimado na minha vida espiritual, eu não estou conseguindo orar, não tenho conseguido ler a Bíblia. Eu tenho, pastor, passado por um momento de desânimo espiritual. E quando a gente fala de desânimo espiritual, e eu espero que você que está me ouvindo, se você está vivendo nesse momento, num tempo de desânimo espiritual, que essa palavra possa ser para você e te abençoar, ou se for uma pessoa que você conhece, que você possa mandar esse vídeo e abençoar essa pessoa. O desânimo espiritual, que é uma realidade de muitos colegas de ministério, ou a gente ouve as pessoas dizerem isso para a gente, ele precisa ser enfrentado entendendo a realidade dele. Quando eu digo isso, eu quero dizer o quê? A gente precisa entender o motivo daquele desânimo espiritual. Eu preciso entender o que por trás está ligado com o fato de eu estar desanimado espiritualmente. E talvez se a gente fosse pegar um pastor que é um pouco mais direto ao ponto, um pouco mais grosso, vamos dizer assim, você chegaria dizendo: pastor, eu estou desanimado espiritualmente. Ele diria: vai ler a Bíblia que passa, vai orar que resolve. E sim, ler a Bíblia e oração está totalmente aí na resolução desse problema. Mas é importante que você pense, que você raciocine por que você está desanimado espiritualmente. O que está causando esse desânimo? E vamos pensar em algumas situações aqui. Eu quero te ajudar a conseguir identificar o teu desânimo. Talvez você vai dizer assim: pastor Lucas, eu estou desanimado espiritualmente, eu não tenho sentido vontade de ir à igreja, porque de alguma forma o culto não é o que eu esperava. Tem pessoas ali que colocaram palavras para mim que não foram agradáveis, ou eu me senti mal mediante uma tratativa de alguém. Então a gente precisa identificar se o teu problema de desânimo espiritual tem a ver porque você está levando peso de alguém, e isso se chama você aí não perdoar, você guardar uma amargura, você guardar um problema e, consequentemente, você não conseguir congregar. Muitas pessoas estão vivendo assim, elas não conseguem ir à igreja porque estão guardando rancor e mágoa de alguém. Ou se o teu desânimo espiritual tem outras raízes. Mas identificar a raiz do problema do seu desânimo espiritual é fundamental para a gente caminhar para a solução. Existe a realidade, e aí eu vou falar tanto de você que está numa igreja que você entende que é o ideal para você hoje, ou que você não entende que é o ideal. Você está numa igreja que de repente você vai dizer assim: pastor Lucas, eu não estou satisfeito com o modelo de igreja. Eu não estou satisfeito com a forma que as coisas têm sido conduzidas, ou eu não estou satisfeito com a mensagem bíblica, e eu nem quero tanto pensar na igreja, mas como eu estou lidando com essa realidade. Se você está desanimado na sua vida com Deus e não consegue congregar por causa da igreja, você deveria considerar isso, pensar sobre isso e conversar com o seu pastor sobre isso, tá bom? De repente você entende que a igreja que você está fazendo parte não faz sentido para você e você tem se sentido desanimado na sua vida espiritual em buscar a Deus. Seja honesto, converse com o seu pastor sobre isso. Talvez você vai dizer que existe ali pessoas que você precisa perdoar, vá até essa pessoa, resolva essa questão, e então pare de ter demandas nessa parte emocional que te atrapalha na sua vida espiritual. Ou, e aí eu quero caminhar também com você nisso, ou você simplesmente tem sido uma pessoa ativista, você tem feito muitas coisas, tem tido várias prioridades, está trabalhando fora, está correndo, ou está trabalhando na igreja, está correndo na igreja, mas não tem lido a Bíblia, não tem orado, não tem tido uma vida devocional, tá bom? Então isso também pode ser uma raiz aí do seu desânimo espiritual. Eu quero ler com você um texto, Hebreus capítulo 12, diz assim, no seu versículo 1 e 2.
Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Pensem bem, tenha em mente, reflita sobre isso, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Olha que interessante, o autor de Hebreus está nos propondo aqui uma solução para o cansaço e para o desânimo. Olha que interessante. O autor de Hebreus está falando que ao pensar no que Jesus fez, ao pensar na obra redentora do Calvário, ao pensar no grande plano de Deus, que foi a salvação em Jesus, no suportar de Jesus, no sofrimento de Jesus, olhar para Jesus, vai fazer com que eu não desanime. Por quê? Porque a vida cristã, meu irmão, ela é muito árdua. A vida cristã não é flores, a vida cristã não é esse evangelho da parede preta e do worship, não é essas vitórias, essas muitas bênçãos, essas muitas conquistas. A vida cristã não passa por isso. A vida cristã é as palavras de Jesus para Pedro: olha, você vai ser levado para onde você não quer, vão amarrar suas mãos e você vai padecer pelo meu nome. O evangelho do Senhor Jesus é um evangelho que não nos dá garantias para essa terra, ele nos dá garantias para a eternidade. Para essa terra, ele diz para mim e para você: no mundo, aqui nessa terra, tereis aflições. Então, eu não posso viver desanimado por causa das aflições desse mundo. Eu tenho que ter bom ânimo por causa dele, pela vitória dele, pelo que ele realizou por mim. Porque um dia eu vou sair desse mundo. E esse mundo que está caminhando de mal a pior, realmente, se eu viver focado nas questões dele, eu vou viver desanimado na minha vida espiritual. Mas eu preciso viver pela fé e não pela vista. Eu sou chamado para isso. Hebreus vai trazer muito essa narrativa dos heróis da fé, homens e mulheres que viveram pela fé, olhando para aquilo que eles ainda não tinham alcançado, mas que criam que receberiam. Da mesma forma, eu e você precisamos viver. Porque essa força, essa alegria, esse ânimo vem do Senhor. É na força do seu poder. Eu preciso ter essa visão vertical. Eu preciso estar olhando para Cristo, porque se eu tiver a vista horizontal, eu olhar para as pessoas da igreja, eu olhar para o meu pastor, eu olhar para as circunstâncias do meu dia a dia, eu olhar para os meus problemas que estão me cercando, eu vou ter desânimo espiritual. E aí eu quero já te trazer o alerta de que essa força que você precisa está totalmente em Deus. A palavra diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos ou regozijai-vos. Então eu encontro essa alegria, esse ânimo para o meu dia nele, não nas circunstâncias terrenas. Então eu não posso viver desanimado espiritualmente porque ele me chama para me alegrar nele. E vivendo dessa forma, andando em espírito, buscando ao Senhor, no fruto do espírito eu vou encontrar a alegria. O fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, e a gente vai diversos frutos, mas a alegria vai fazer parte desse fruto do Espírito Santo, sendo atuante e abundante na minha vida. Mas viver desanimado espiritual vai ser um cenário meu e seu se a gente não se debruça na palavra, se a gente não busca nela a resposta que a gente precisa, se a gente não tem tempo de oração intencional, marcado. Eu vou orar, eu vou entregar as minhas demandas ao Senhor, eu vou me renovar na presença do Senhor, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão e voarão como águias. Só que eu preciso estar no Senhor, eu preciso me alegrar no Senhor e eu preciso depender do Senhor.
Você não foi chamado para viver fraco, desanimado espiritualmente, afastado dos caminhos do Senhor, sem servir ao Senhor e desanimado por causa das pessoas. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer que você olhe para a cruz de Cristo e, apaixonado por Ele, olhando para esse amor, cheio do Espírito Santo, você sirva ao Senhor de todo o teu coração, animado, fortalecido na força do seu poder. Porque nós realmente somos fracos. Nós realmente nos cansamos. Nós realmente podemos nos ver desanimados. Mas você precisa se confrontar. Qual que é a raiz do teu desânimo? Se é porque você não tem tido tempo devocional de oração e leitura bíblica, coloque então a partir de hoje na tua agenda. Olha, vou ler a Bíblia e orar em tal horário. Eu vou fazer isso. Eu vou, pastor, porque eu quero me comprometer com Deus. Então tenha essa intencionalidade de cuidar da sua vida espiritual para você não se ver desanimado. Ah, pastor, a raiz do meu problema é a igreja. Então vá resolver essa questão. Você tem algo contra o seu pastor? Fala para ele. Você tem algo contra a igreja? Exponha para o seu pastor também. Você tem algo contra alguém da igreja? Peça ajuda para o seu pastor em oração, conselhos para ele. Perdoe essa pessoa, resolva essa questão, mas não viva desanimado a vida espiritual. Nós temos muito mais para viver de forma abundante pelo poder do Espírito Santo em nós. Jesus disse que teria vida para nós e vida abundante no Espírito Santo, mas aonde eu permito reinar a amargura, o rancor, o desânimo, a fraqueza, não vai prevalecer essa presença. E o Espírito Santo precisa prevalecer em nós. Andai em espírito e não cumprireis os desejos da vossa carne. É o que vai dizer Gálatas 5, ali no verso 16 até o 22, que é esse do fruto do Espírito. E é no Espírito Santo que você vai encontrar a alegria que você precisa. Não é nas conquistas dessa terra e nem nos problemas daqui. Não é em nada que esse mundo oferece. É no Senhor que você tem a resposta que você precisa. Desânimo espiritual não terá lugar na sua vida. Se você cuidar da sua vida com Deus, se você se deleitar no Senhor, se Ele for o teu prazer. Lembra do salmista? A minha alma tem sede de Deus. Assim como a corça anseia por águas, eu anseio pelo Senhor, pela tua presença. Tenha essa sede por Deus, busque ao Senhor dessa forma e não se permita viver desanimado. Porque Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para você. Vamos recapitular e aí eu já concluo esse vídeo. Entenda a raiz do seu problema. O que está causando o teu desânimo espiritual? Entendeu o que está causando o teu desânimo espiritual? Confronte essa realidade com a palavra de Deus, com a oração, com um conselheiro sábio, que é o teu pastor, que é a pessoa que pode te orientar, e busque no Senhor a alegria que você precisa para cada dia, porque é um fruto do Espírito Santo que habita em você. Que Deus te abençoe e nós nos veremos em mais vídeos aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Tchau!